Aí você vai falar, mas então quando que? Aí está o problema, quando que é verdadeiro? E a oração do orgulhoso, e a oração de quem cumpre. Corrija, filho, nenhuma obrigação, gente, porque nenhum ato do homem, gente, nenhum ato tem um dom de salvação. Quanto texto que fala, você pode até morrer no corpo, você pode até doar o seu sangue, mas não é justificado diante de Deus. Eu posso morrer por uma causa do dinheiro, eu posso morrer por causa o ladrão quis roubar meu carro, eu fui lutar contra ele, levei tiro, morri, então eu vou para o céu? Não vai. A sua morte não foi por causa da fé, foi por causa do carro, do dinheiro, sei lá o que. Daí vai, gente. Você pode até morrer inutilmente. Olha, irmãos, há quantos anos que tem a Bíblia? Deus escuta, vocês cantaram no salmo, né? O pobre clama a Deus, Deus escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Então, diante daquela realidade grega, a influência, eles estavam perdendo, né, as raízes. O que é Deus, né? Será que Deus é comprado? Será que Deus é um contabilista? Fica contando quantas vezes eu rezei? Quantas vezes eu fiz comunhão? Quantas vezes eu fui numa missa? Será que Deus contabiliza isso? Não. Será que nos seus 30 anos, 40 de casado aí, 10 ou 20, lembra? Nós não somos clientes de Deus, gente. A nossa relação com Deus não é um mercado. Nossa relação com Deus não é um sofrimento. Nós não somos pacientes. Deus não quer sofredores. Então não é obrigação. Marido e mulher, pergunte para você: você protege o seu marido, você protege a sua mulher por obrigação? Se for, é pecado mortal. Não pode ser. Gente, por obrigação. Hoje eu posso me obrigar a defender a esposa, o marido e o filho. Amanhã não, pronto. E aí? Quanto desquite tem no Brasil, gente? 61% de todo mundo que casa na igreja diz que está divorciado. Estatística que deu aí, né? Nos jornais. E quantos batizados são inúteis, irmãos? O negócio é sério, irmão. Veja aquela cultura dos gregos lá, pode estar aí nos prejudicando. Então, a verdadeira religião não passa pelos ritos. Gente, isso é muito sério. Quantos anos tem a Bíblia? Aí essa Bíblia aqui, gente, tá? Mas como é que é bonito, gente? Falta, gente, né? Se você tiver uma pedagogia, leia mais a Bíblia, aprofunda. Lembra semana passada? A Bíblia nos ensina a justiça, ela argumenta, ela nos corrige, tá? Ela aponta o caminho definitivo. Portanto, gente, a verdadeira religião não é questão de ir à missa aos domingos, não é questão de ser batizado. A religião não é questão de promessas. Nunca faça promessas. Moisés, os profetas, aquele rico que é só ouvir os profetas e Moisés que vão para o céu. Mas hoje, quem de nós prestamos atenção na Bíblia? Parabéns, tem gente que estuda em casa, medita, é isso, irmão. Então, Deus ajuda, gente. O êxito, né, está nessa relação filial. A oração do pobre, gente, chega aos ouvidos de Deus. Portanto, Deus escuta significa o quê? Prepara, gente, para intervir na história.
Rezar, gente, quando você quer que Deus faça aquilo que você quer, então você está servindo-se de Deus. Errado. Você tem que servir-se a Deus e não usar Deus para nós. Então nós não somos clientes, nem pacientes, nem sócios, nem funcionários, porque não é um mercado, gente, né? A nossa relação com Deus tem que ser filial. Por isso que São Paulo, na segunda leitura, gente, ele, véspera da sua morte, sem nenhum medo, simplesmente ele confirma: combati o bom combate, manifestei a minha fé, né? Nessa minha tribulação, nesse meu sofrimento, mas não desanimam, porque Deus vai dar coroa da vitória, não só a mim, mas a todos. Veja o sentido bonito, irmãos. A oração não é para você, é para todos. Aprender como São Paulo, né? Questionar, né? Viver do jeito de Cristo, não do nosso jeito. Nosso jeito é o capitalismo. Quem tem dinheiro tem, quem não tem, não tem. Deus não é assim, filho. Deus não é questão econômica, não é questão de obrigação, mas que Deus dá força, tá? Como para São Paulo, para nós, irmãos, em nossa caminhada bonita. Veja o erro do fariseu, né, gente? O homem piedoso, o homem né? Do jejum, mas ele acha que a salvação está naquilo que ele faz. Então ele pensa: eu sou melhor que aquele homem lá, o cobrador de impostos. Ele esqueceu que a salvação é um dom de Deus. Lembre-se, Jesus falou domingo, já 5 domingos atrás, hein? Nós somos servos inúteis. Tudo que você fez, diga: somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer, e não cobra de Deus aquilo que você fez, mas nós cobramos. A gente luta pela comunidade. E por que meu filho foi atropelado, Senhor? Não pode acontecer isso. A gente vai reclamar de Deus, irmãos. Aí estou cobrando, não pode, filho. O que você tiver que fazer, irmão, família, na comunidade, faça por amor. Se você tiver que rezar, reze, mas não com autossuficiência, gozando dos outros, né? E autossuficiência. Eu sou bom, né? Eu não sou que nem os ladrões, os adúlteros aí. E pensa que Deus tem que ouvi-lo na marra. Deus não vai justificar a oração do fariseu. E o cobrador de impostos, era um trabalho dele mexer com finanças, né? É péssimo. A função dele mexer com dinheiro, todo mundo mexe com dinheiro, passa a mão mesmo. Mas ele chegou lá na igreja, humilde, nem levantou a cabeça: Senhor, tende piedade de mim que sou um pecador. Jesus conta essa história. Jesus conta a história de quem está na igreja. Quem está na igreja está bem com Deus, com Nossa Senhora, com São Francisco. Gente, e coloca isso na prática, num casamento. Tem gente que para casar tem que ter forfé, aquela coisa chiquérrima. E o outro é pobrezinho, não deixa o tapete para eles, porque o casamento publicano, gente, né? É um homem pecador, né? Praticava injustiça, mas ele tinha consciência da sua indignidade. Perante Deus, gente, ele sentiu-se pequenino, fraco, frágil. O que diz minha leitura? Deus escuta o clamor dos pobres. Então, ele que mexia com dinheiro, e muito dinheiro, ele foi pobre diante de Deus. E aquele fariseu, com tanta reza, com tanta prática religiosa,
era rico, orgulhoso. Deus não escutou a oração dele. Gente, se a gente for refletir sobre isso aí, você ia falar quanta barbaridade que a gente já fez, né? Então, filho, vamos corrigir as nossas ideias. Portanto, a salvação não vem do ser humano, não é um esforço apenas material de todos nós. O publicano, gente, mostra para nós, gente, um coração humilde, não tinha autossuficiência. Ele não julgou o outro, simplesmente ele viu assim que é pecador. E quem olha para si e pensa que eu sou tal, vai afastar-se dos outros. Por isso, irmão, quando você deixa de participar de uma missa aqui, necessariamente você é uma pessoa orgulhosa, que você pensa em você. Hoje não vou porque eu não quero, eu não saber. De repente seu filho é atropelado, aí busca a igreja para rezar. Agora já são 2 pecados mortais. Gente, a gente pensa que Deus é um matemático que faz as coisas de acordo com a quantidade de orações que você vai numa igreja. Não é, filho. É o coração que Deus enxerga, irmãos. Profundo, irmãos. Então, atitude, né? Atitude do fariseu. Deus não é contabilista. Deus não vai recompensar. A religião que tem por aí, meu filho, mas não é fé, filho. Separa bem as coisas, irmãos. Presta bem atenção. Como que Jesus se identificou com o Pai? Deus não é quantidade de orações. Muitos de vocês às vezes ficam preocupados em rezar 1000 Ave Marias. Meu filho, não é por aí. 1000 ou uma é uma só. 1000 não diz nada. Porque não é quantidade. Lembra, domingo passado Jesus falou: será que quando eu voltar à terra eu vou encontrar fé? É uma dúvida que Jesus teve, hein? Domingo passado isso aí. Será que eu vou encontrar fé? Irmãos, exatamente. Fé é possuir o que você espera, é a convicção de realidade. Então é o plano de Deus que tem que acontecer aqui na terra, com você, com a sua miséria, com os nossos fracassos. Por isso que São Francisco teve, né, que tirar toda a caspa, toda, né, a roupa dele, tudo aquilo que era da elite social, jogou tudo, irmão. São Paulo também, com toda aquela potência, ele jogou tudo no lixo. Irmãos, que coragem! Deus escuta o clamor do pobre. É esta oração, gente. Então, o que penetra nas nuvens vai até os céus, irmão. Você reconhecer-se pecador, irmãos. Então, a vida tem que renovar. Você não pode voltar a pecar, irmãos. Mudar da água para o vinho é uma totalidade. A conversão, a confissão e a conversão não é um dia que eu faço a confissão, filho. É uma conversão total.